Sabe, gente, às vezes a gente considera impossível aquilo que já foi mostrado na prática, na ciência, na economia, que é possível. Você sabia que se você conseguir guardar, economizar R$300, veja, se você conseguir guardar R$300 todos os meses, que seja em um CDI, em um CDB, que te rende 6% ao ano, você consegue se tornar um milionário. Você sabia disso? A milionário, não. É que você está familiarizado, acostumado a ouvir falar só de real. R$1, R$20, R$100 é muito para você? Não. Qualquer ser humano inteligente que conhece um pouco de economia sabe que se ele economizar R$300, veja, R$300 todos os meses, você é um futuro milionário. Depois você pesquisa isso daí. Agora, você tem que ter foco, você tem que ter objetivo. Se você começa a pensar, não, vai demorar muito, etc e tal, você sempre vai viver a mesmice. Você nunca vai ser nada, nunca vai ter nada, e nunca vai conseguir alcançar aquilo que você poderia alcançar. E eu estou dizendo isso como uma pessoa física, uma pessoa normal, uma pessoa natural. Assim também são as coisas de Deus. É que hoje as pessoas, elas querem terceirizar muitas coisas de Deus. Como assim, bispo? É tipo, você ora por mim? Você ora por mim? Existem pessoas que pedem para a gente orar, mas nem ela mesma está orando. Por quê? Porque nem ela mesma está acreditando que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode mudar a situação que ela está vivendo. E a palavra é bem clara quando lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, porque nós não estamos aqui para brincar. Existe uma fé no nosso coração, e fé, ela não é emoção. O que é fé? Fé é o conhecimento da palavra. Quando você passa a ter o conhecimento da palavra, então você tem fé. Fé não é emoção, você é pura e simplesmente dizer, não, eu vou alcançar. Não, você vai acreditar que você vai alcançar, porque está escrito. Existe uma palavra liberada para você. Existe uma palavra que há centenas de anos atrás já estava escrito que Deus ia abençoar você. Então o livro de Tiago diz, capítulo 4, a partir do versículo 8, eu vou ler lá na revista corrigida: chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o quê? O coração. Então a primeira coisa que você tem que entender, o primeiro requisito é que você tem que se achegar a Deus, e se achegar a Ele de todo o coração. Você não pode se achegar a Deus de qualquer jeito. Ora você quer, ora você não quer. Ora você acredita, ora você não acredita. Não. Quando existe uma palavra liberada por Deus, e nós acreditamos nessa palavra, então nós não voltamos atrás, nós não retrocedemos. É como a palavra diz, nós não somos aqueles que se retiram para o pecado. Por mais que as pessoas digam, falem, não importa, eu estou firmado, alicerçado ali no que a palavra está dizendo. Então se a palavra está dizendo, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, é um termo condicional também, é uma condição. Enquanto você estiver se achegando a Deus, Ele vai estar se achegando a você também. E por mais que você não veja nada, isso não é sinônimo para que você deixe de acreditar que Deus não está te ouvindo. Às vezes, não é porque você não sentiu, que significa que Deus não está te ouvindo, que Deus já não liberou a bênção para você. Alguma coisa, pode ter certeza que deve estar impedindo essa bênção de chegar até você, mas a bênção já foi liberada. É como no caso de Daniel. Daniel orou, e a palavra diz que no mesmo dia que ele se empenhou, que ele se achegou a Deus, Deus já ouviu a oração dele. Então não é porque você não sente, que significa que Deus já não liberou para você aquilo que você está precisando, aquilo que Ele sabe que você está necessitando. Ele já liberou.
a sua bênção pode ter certeza que já está vindo. E quanto maior é a tribulação, o levante de Satanás, mais convicção você tem que ter que o seu milagre está chegando. Porque entre aquilo que Deus está fazendo e aquilo que você quer, existe um processo, existe um período. Daniel teve que esperar 21 dias, mas durante esses 21 dias ele esperou orando, clamando, buscando, esperando em Deus, não ouvindo o barulho do mundo lá fora, das vozes. Porque se você for ouvir o barulho das pessoas lá fora, pode ter certeza que a voz do povo é a voz do diabo, de Satanás. Porque o único que fala de verdade, em verdade vos digo, em verdade vos digo, é Jesus. Agora você para e começa a imaginar, se Jesus fosse dar ouvido à multidão lá fora, você acha que ele ia se entregar na cruz do Calvário? Não, não. A multidão ia dizer para ele: olha, os seus inimigos estão vindo, os sacerdotes, os escribas, os soldados estão vindo te prender. Foge, corre. Se Davi fosse dar ouvidos também à voz do povo e à voz dos seus irmãos, até mesmo à voz do rei Saul, o que ele ia fazer? Não, você não tem capacidade, você é um moleque, você é uma criança, você não tem condições de vencer aquele Golias, aquele gigante. Por quê? Porque é onde as pessoas veem improbabilidades que Deus, ele dá um jeito de criar facilidades para você ser abençoado. Agora, se você começa a olhar e ver como todo mundo está olhando, como todo mundo está vendo, então você será um fracassado também. Nós temos que entender e aprender que Deus, ele trabalha em meio ao caos. Nós temos tentado explicar para a igreja que para Deus não existe cenário, não existe lousa, não existe matemática. Para Deus só existe a sua palavra. Você vê que Jesus, ele multiplicou pães e peixes aonde? Em um lugar improvável. Eu não sei se você vai conseguir pegar essa chave, se você vai conseguir entender aquilo que eu estou falando, mas Jesus trabalha em lugares improváveis. Deserto, não havia mar, não havia barcos, não havia mercantios, só havia um povo sedento, faminto, e um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Como ele iria matar uma multidão, ou matar a fome de uma multidão? Como que ele ia fazer isso? Orando. Uma coisa interessante que às vezes as pessoas não entendem é que elas querem que Deus abra as janelas do céu com a boca fechada. Elas não oram. É como eu disse, elas terceirizam oração. Só ora por mim, tá? Ora por mim. E é algo que nem elas fazem. Então, para que você venha ver o romper de Deus na sua vida, o excelente, você tem que sair da zona de procrastinação, você tem que sair do comodismo, você tem que entender que existe um Deus sim, que te ouve, está com os ouvidos atentos às orações que você fizer neste lugar, na presença dele. Então chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Também não adianta você querer acessar Deus e continuar com as suas mãos contaminadas com o pecado, com a sujeira desse mundo. Existem determinados períodos da nossa vida que nós temos que realmente nos dedicar à santificação. Nós temos que nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amigos, parentes, irmãos, até mesmo mãe, pai, filhos, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que nos separar deles. Porque a palavra diz lá no livro de Coríntios, depois a gente vai voltar aqui, vamos lá no livro de Coríntios, olha lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, diz assim: olha,
Mas como está escrito, as coisas que o olho não, e o ouvido não, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que... Não, vamos ler de novo. Você tem que compreender isso, você tem que entender isso. Existem coisas que você ainda não viu, existem coisas que você ainda não ouviu, existem coisas que ainda não subiu no seu coração, e nem no coração de homem algum. Por isso eles não podem deliberar para você aquilo que Deus vai fazer, porque Deus ainda não mostrou para homem nenhum. Nem eu sei o que Deus vai fazer na sua vida, nem eu sei. Não existe profeta, não existe guru, não existe apóstolo, não existe ninguém que saiba aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Então a palavra diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não e o ouvido não. Você pensa que você já viu tudo, você pensa que você já experimentou tudo, você pensa que você já tocou em tudo, que você já teve tudo. Não. Existem coisas que o seu olho ainda não viu, existem coisas que os seus ouvidos ainda não ouviram, ainda não subiu no coração do homem. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que se apegam a Ele com amor. É por esse motivo que a palavra diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o glorificarei, poloei a salvo, porque Ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com Ele, estarei com Ele todos os dias da vossa vida. Então, como estou dizendo, você não pode estar aqui brincando, você não pode estar aqui somente como um espectador, um crente não praticante, um cristão não praticante, porque Deus, Ele tem coisas grandes e maravilhosas para realizar nas nossas vidas. Ele quer fazer isso, Ele quer, porque quando Ele faz, o nome dEle é glorificado. E quanto pior é o caos que você está, quanto maior é o fundo de poço que você se encontra, melhor é para Deus manifestar o poder dEle. Mas Deus, Ele não vai manifestar o poder dEle na vida daquelas pessoas que ficam terceirizando os seus problemas, as suas orações. Ao invés de vir, fica pedindo para outras pessoas virem. Ao invés de orar, fica pedindo para outras pessoas orarem. Então, limpe as suas mãos. Tiago 4:8. Limpe as suas mãos, purifique o seu coração, para que você possa ver coisas que os seus olhos ainda não viram. Sabe, gente, aquelas pessoas que acessavam o reino dos céus, aquelas pessoas, aqueles homens que eram homens de oração, eles viram coisas que homens não viram, eles ouviram coisas que homens não ouviram, eles conquistaram reinos que aos olhos dos homens eram impossíveis, desbaratinaram nações, venceram exércitos, mulheres receberam de volta os seus filhos que haviam morrido, pessoas foram curadas, paralíticos andaram, cegos enxergaram, mudo, surdo falaram. Então purificai as vossas mãos e o vosso coração, sente as vossas misérias, ou seja, sente o quanto você está precisando, o quanto você está necessitando. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Não adianta você também tentar acessar as coisas de Deus e ainda continuar em entretenimento. Você passa mais horas em entretenimento, em redes sociais, se divertindo, ouvindo brega, pagode, forró, samba, na roda dos escarnecedores, do que na presença de Deus. Então vai sentir as suas misérias. Veja o quanto você é miserável, pobre, cego e nu. O livro do Apocalipse diz: aconselho que você compre ouro refinado, ouro purificado e vestes brancas, para que esconda a vergonha da sua nudez. Então sente as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Veja, então tudo está na nossa oração, tudo está na nossa humilhação. Todas as vezes que Jesus, Ele ia fazer um milagre, Ele ia para o seu secreto,
ele orava. A oração geralmente quase ninguém vê, mas o milagre todo mundo vê. As pessoas podem não ver você orando, as pessoas podem não ver você tendo comunhão com o Pai, mas elas vão ver o efeito da sua oração. Aquilo que Deus ele vai fazer acontecer na sua vida. Olha, Jesus, antes de se batizar, ele orou. Depois que ele se batizou, ele orou. Lá no deserto, ele orou. Quando ele foi escolher os seus 12 apóstolos, ele orou. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou. Lá no jardim de Getsêmani, ele orou 3 vezes. Antes dele atravessar de barco para uma outra margem do rio, onde se encontrava um gadareno, ele sabia que as tempestades viriam, que os ventos fortes viriam. Então ele despediu o barco e ele ficou orando. Mas todas as vezes que Jesus orava, que os apóstolos oravam, acontecia milagres extraordinários. E é esses milagres que nós queremos ver acontecer nas nossas vidas também. Então, humilhai-vos, pois, perante a mão do Senhor. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Agora, o que é fé? Fé é você saber que se você fizer isso, vai dar certo. Isso é fé. Carregar uma fé dentro de você é você conhecer essa palavra, é você saber, poxa vida, se eu me humilhar perante o meu Deus, Ele vai me ouvir. Se eu buscar o meu Deus, Ele vai me responder. É como está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se humilhar e... não estou ouvindo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e... Às vezes você só reclama, só murmura, fica de cara feia, discute com o seu marido, discute com a sua esposa, discute com todo mundo. Por que você não vai orar? Por que você não vai orar no momento de tribulação? Ao invés de ficar murmurando, veja, o mesmo tempo que você gasta murmurando, você poderia estar orando. Porque quando você ora, o refrigério também toma conta de você, acalma. É como eu disse, quando você ora, Deus tira algo de você e coloca algo dele dentro de você. Quando você ora, você tem conexão direta com o Pai, intimidade com Ele. Quanto mais você ora, mais conexão você tem com o Pai. Quanto menos você ora, menos conexão você tem com o Pai. Quanto mais você ora, mais você crê, mais a sua fé aumenta. Quanto você menos ora, mais a sua fé diminui, mais para baixo você fica, mais dúvida, insegurança, incerteza. Então, se o povo que se chama pelo meu nome, que me conhece, que sabe que eu sou Deus, que sabe que eu faço, que eu sou, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, conhece a história daquele cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, cala a boca, ele não vai te ouvir. Não, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Quanto maior a intempérie, quanto maior as dificuldades, mais você tem que clamar, mais você tem que orar. Quanto mais os demônios se levantarem contra você, mais você tem que clamar. Significa que o inferno está irado, o inferno está furioso contra você. Mas quanto mais você orar, mais você vai se aproximar de Deus. E o problema do inferno, porque se existe alguém que tem que desistir, esse alguém não sou eu, porque eu estou certo daquilo que eu estou buscando, eu estou certo do meu milagre, eu estou certo
do Deus que eu estou clamando, do Deus que eu estou buscando. Eu estou certo da palavra dele, que diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, limpar as suas mãos, purificar o seu coração, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, acaso ele não fará? Então, se está escrito que ele vai ouvir, então ele vai ouvir, e ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai sarar a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Quando você se humilha, quando você busca, quando você clama, não tem como você não chamar a atenção de Deus. Agora que você está se humilhando, agora que você está me clamando, agora que você está me buscando, então agora os meus ouvidos estarão atentos à oração que você fizer nesse lugar. É agora. Não é quando você busca de qualquer jeito, não é quando você fala com ele de qualquer maneira. Se existe uma coisa que me deixa assim, entristecido, é ver uma pessoa chamando Jesus de você. Tem um rapazinho que às vezes até manda uns textos para mim, até bonitinho, eu até compartilho. Aí quando eu vejo ele colocando lá, porque você, Jesus, você, Jesus. Você chama o prefeito de você? Chama o governador de você? Chama o presidente de você? Aprenda a se colocar no seu lugar. Se reduza a sua insignificância e chame Jesus de, porque Ele é Senhor. Chamaram Jesus de mestre, mestre e Senhor. Mas Jesus disse: não, não. Um mestre às vezes é o Senhor, porque ele é um mestre. Um advogado é chamado de Senhor, um médico é chamado de Senhor. Então eles chamavam Jesus de Senhor porque ele era mestre, era um professor. Mas Jesus disse: não, 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 eu sou Senhor e mestre. Quer dizer, mesmo sendo Senhor, eu me reduzo à condição de mestre para ensinar vocês. Conseguiu entender? Pegou essa chave? Sim ou não? Então agora que você aprendeu a se humilhar, a se reduzir a pó, barro, cinza, lodo, agora que você conhece o meu nome, agora que você sabe que eu faço, porque existem muitas pessoas que sabem que Deus faz, mas não conseguem acessar aquilo que Deus faz. Você crê em milagres, crê na cura, crê na libertação, crê na prosperidade, crê na restauração. Você crê na Bíblia, mas você não consegue acessar aquilo que está escrito, aquilo que você acredita. Então nessa noite, pelo Espírito Santo, eu estou ensinando para você como você deve agir para acessar aquilo que você acredita. E a única forma de você acessar o reino dos céus, as realidades que existem lá, é você se humilhando, é você se prostrando, é você reconhecendo o que Ele pode fazer. Agora sim, que depois que você reconheceu tudo isso, estarão atentos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que vocês fizerem nesse lugar. Sabe por quê? Porque agora que existe um povo assim, por isso que eu disse para vocês que não existe coisa para um pastor mais maravilhosa do que ter uma igreja viva, uma igreja de adoradores, uma igreja de pessoas apaixonadas por Jesus, uma igreja de pessoas que decidiram, resolveram habitar no esconderijo do Altíssimo. Não são aquelas pessoas que você vê uma vez na vida ou está na morte. Não, não, não. São pessoas que decidiram habitar no esconderijo do Altíssimo. E você vai começar a observar que aquelas pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo, a cada dia elas vão estar mais fervorosas, a cada dia elas vão estar mais cheias do Espírito Santo, porque a cada dia que elas vêm aqui, escutam a palavra, elas ficam mais fortes. Enquanto aqueles que vão se distanciando, eles vão se enfraquecendo, eles vão perdendo a fé, eles começam a se arrastar, vão ficando fracos. Então é por esse motivo que existe sim uma importância de você estar aqui.
Eu não quero que você esteja aqui para todo dia você dar o seu dízimo. Aliás, teve uma mulher que falou assim para mim: bispo, mas eu vou na igreja e todo dia o senhor pede dízimo. Eu peço mesmo. Por quê? Porque cada dia é o dia que uma pessoa recebe. É ou não é verdade? Você recebe quantas vezes por mês? Uma vez. Então você vai dar o dízimo uma vez só. Mas não é porque você recebe uma vez por mês que não vai ter outras pessoas que vão ter dízimo para trazer. Então, se você recebe uma vez por mês, você não precisa dar dízimo todo dia que você vê. Se você às vezes pega um envelope para dar uma contribuição na igreja, não é toda vez que quem pode pegar o envelope que você vai pegar? Não é assim. Você vai pegar se você quiser. Existem pessoas que às vezes pegam um envelope, outra semana pega outro, porque trabalham, recebem por dia, ou recebem por semana, eu não sei, tem o seu negócio. Mas o interesse de você estar aqui é porque eu sei que enquanto nós estivermos unidos, a igreja do Senhor Jesus vai ficando mais forte. A nossa igreja vai se tornar uma igreja forte. A nossa igreja vai se tornar uma igreja conhecida. A nossa igreja vai encher a cada dia. Porque uma coisa é você ficar olhando para a situação aqui desse plano terreno. Não, mas na medida que você vai se aproximando de Deus, você vai aprendendo a olhar todas as coisas no plano celestial. Você vai aprendendo a olhar lá de cima para baixo, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Quando você olha a coisa da terra para o céu, então você não consegue ter uma percepção daquilo que Deus está fazendo, ou daquilo que Deus ele pode fazer. Mas quando você aprende a olhar as coisas lá do reino dos céus, você vê a dimensão dos planos de Deus, a dimensão das bênçãos de Deus, a dimensão daquilo que Deus ele pode fazer o seu negócio se expandir, e além daquilo que você imagina. Quem olhava aqui de baixo não conseguia imaginar o que Deus lá de cima ia fazer nessa igreja, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Agora é interessante. Vamos voltar lá no livro de Coríntios, só para terminar. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, o Espírito Santo ele começa a revelar para você, ou seja, ele começa a colocar dentro do seu coração aquilo que ele vai fazer. Você não fica limitado entre a geografia do lugar, entre a matemática do homem, entre a ciência, a física. Não, você começa a entender que Deus ele pode fazer muito mais na sua vida. Você não olha para cenário, você só olha para a palavra.